Olha, nessa época de inverno, onde naturalmente o ar fica mais seco, muitas vezes mais frio também, dependendo do momento, a temperatura mais baixa, o ar mais frio e seco, ele é muito irritante das nossas vias aéreas. Então, desde o nariz, passando pela garganta, chegando pelos canais que levam ar para dentro dos pulmões, que são os brônquios, esse ar mais frio e mais seco, ele irrita muito essas vias respiratórias e as pessoas podem ter alguns sintomas, como irritação no nariz, aquele escorrimento no nariz, irritação na garganta, e especialmente aquelas pessoas que já têm doenças respiratórias crônicas, como por exemplo quem tem asma, sofrem mais nesse período porque há maior risco dessa irritação nos brônquios levar a crise de falta de ar. Então é muito mais comum nessa época ocorrer isso. Um outro fator agravante que se associa ao tempo frio e seco é a maior poluição, que acontece principalmente nos centros urbanos por conta de menos chuvas. Então, associado a ar frio, seco, mais poluição, isso acaba se constituindo numa bomba relógio para os pulmões. Em algum momento, as pessoas podem sentir algum incômodo, algum desconforto, e especialmente quem já tem doença respiratória crônica, como asma, bronquite, enfisema, tem um risco maior de crises. Uma outra situação que acontece nesse período, o fato das pessoas ficarem mais fechadas por causa do frio, há uma tendência maior de aglomeração, há maior circulação de vírus e bactérias entre as pessoas. Então aumenta durante o período do inverno o número de infecções respiratórias, especialmente pelos vírus respiratórios. Seja lá os vírus dos resfriados, o vírus da gripe, e nos últimos 2 anos a gente tem convivido com o coronavírus, que é um vírus altamente transmissível, especialmente em ambientes fechados e mal ventilados. Então são questões importantes que acontecem durante o inverno e que agravam as doenças respiratórias. A poluição ela é muito danosa para o aparelho respiratório, então ela vai ser irritante desde o nariz, levando a rinites, a sinusites, a tosse persistente e também a probabilidade maior de crises de asma e crises de bronquite em quem já tem essas doenças. Os poluentes, eles não ficam só nos pulmões. Os poluentes desatravessam as células dos pulmões, que são os alvéolos, e passam para a circulação sanguínea. Então os poluentes em longo prazo, eles vão também levar a dano cardiocirculatório, isto é, aumenta a chance da pessoa ter pressão alta, da pessoa ter doenças cardíacas como arritmias, e já foi constatado que em períodos de maior poluição há também um maior risco de infarto agudo do miocárdio. Em longo prazo, nos pulmões, a poluição atuando nas células pulmonares e também dos brônquios pode levar à doença chamada DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, onde se associam bronquite crônica e enfisema no pulmão, e especialmente isso acontece também nos que fumam. E isso associado à poluição, fumo e em longo prazo, em última instância, pode chegar até a ter o câncer de pulmão. Quem mora na praia, às vezes, eu mudo de São Paulo para não pegar poluição e vai para a praia. Aí vai para uma casa com umidade, com mofo, com aquela maresia que está lá levando a muito fungo ali dentro e muitas vezes agrava a doença pulmonar. Olha, realmente é uma situação difícil quem mora nos grandes centros urbanos em relação à poluição, porque a gente não consegue mudar as condições do meio ambiente de uma hora para outra, e individualmente a gente não consegue fazer isso. Então a gente tem que ter medidas práticas para que a gente possa melhorar. Especialmente o aprendizado que nós tivemos durante a pandemia, que é o uso de máscaras para evitar contaminação pelo coronavírus e evitar que a gente transmita o coronavírus para outras pessoas, é um bom auxiliar para reduzir a entrada desses poluentes pelo nariz e, consequentemente, dentro dos pulmões e da nossa circulação. Então, uma das medidas importantes seria o uso de máscara nos ambientes abertos, exatamente para fazer uma tentativa de prevenir contra a poluição. E especialmente a gente pode melhorar o nosso ambiente interno dentro de casa, né? Porque o acúmulo da poeira dentro de casa, a poluição intradomiciliar, né? A poluição dentro de casa, essa é que causa também grandes problemas respiratórios. Porque é onde nós passamos boa parte da nossa vida. A gente pode sair para o trabalho, mas a gente fica pelo menos 8, 10 horas dentro de casa, muitas vezes dentro do quarto, e a poluição de dentro do quarto é preocupante,
Por exemplo, o acúmulo de poeira nos móveis, o acúmulo de poeira em cortinas, carpetes. Seria interessante que a gente revisse a utilização de cortinas e carpetes, especialmente das pessoas alérgicas. Manter o ambiente ventilado sempre para trocar bastante o ar do ambiente é muito importante também. Evitar o cigarro dentro de casa. Tem pessoas que fumam dentro de casa e trazem prejuízo não só a eles, mas às pessoas que moram junto. Isso também seria uma atitude importante. E a umidificação do ambiente também é importante. Nesse período de inverno o ar costuma ser mais seco. E uma boa umidificação do ambiente vai melhorar ou minimizar os riscos desse ar seco irritar as nossas vias aéreas. Existem aparelhos de umidificação que podem ser utilizados, são aparelhos que umidificam o ambiente. A gente idealmente procura regular para uma umidade em torno de 50% a 55%. Importante que as pessoas que usam esses equipamentos não deixarem esses equipamentos ligados o tempo todo, porque a umidificação em excesso vai trazer prejuízos também. E muitas pessoas não têm a capacidade ou a possibilidade de ter um aparelho de umidificação. Então, a gente recomenda a colocação ou de bacias, vasilhas com água nos ambientes para melhorar a umidificação, ou estender algumas toalhas molhadas. Isso pode ajudar um pouco a melhorar a umidificação, embora não sejam atitudes cientificamente comprovadas. Na prática, sabemos que ajuda um pouco as pessoas a reduzir os riscos do ar seco nessa época. As crianças não têm um sistema imunológico ainda completamente formado, maturado até os 12 anos de idade. Então as crianças, elas são muito mais suscetíveis às infecções virais. Quanto menor a criança, mais novinha a criança, maior o risco das infecções virais. Então, nessa época, quando circulam mais os vírus respiratórios, especialmente as crianças estão indo para a escola, convivendo com outras crianças, alguns pais deixam as crianças nas creches para poderem trabalhar, essas crianças entram em contato com outros ambientes e acabam se contaminando com muita facilidade com vários vírus respiratórios. Então a gente observa, especialmente nessa época do ano, uma maior procura pelo pronto-socorro da pediatria por infecções respiratórias, sejam elas as gripes, os resfriados, sinusites ou mesmo pneumonia. Pneumonia, de maneira geral no Brasil, é a principal causa de internação no sistema público de saúde e aumenta muito a incidência de pneumonias durante o período de inverno, exatamente pelos riscos maiores de infecção que acontecem no período mais frio.